Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Estamos falando sobre o mundo espiritual e outros assuntos relacionados a este tema, como escatologia, batalha espiritual e outros. Tudo tem começo, meio e fim. O livro de Gênesis nos revela o começo, a manifestação de Cristo ao mundo, o meio, e o livro de Apocalipse, o livro da revelação, o fim. Se somos espirituais, devemos ver o mundo com os olhos espirituais, e que estamos em uma batalha com o mundo espiritual. Mas contra quem exatamente estamos batalhando? Nós que já despertamos e que temos a consciência que fomos chamados antes da fundação do mundo, segundo a onisciência de Deus, estamos em uma guerra contra principados e potestades, hortes da maldade nos lugares celestiais. Esses anjos caídos atuam no mundo através do homem e também de forma sobrenatural. Não devemos nos iludir. Existem os filhos da luz e os filhos das trevas. Nem todos serão salvos. E é hora de marcar posição e definir de qual lado estamos. Não estamos em uma batalha contra carne ou sangue. Nossos inimigos não são pessoas. São as potestades que operam nos filhos da desobediência. E as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Bom, vocês sabem aquela história do joio e do trigo. Nós não sabemos exatamente quem é o joio e quem é o trigo. Nós não devemos ter preconceito nem rotular as pessoas por erros e defeitos. Nós não devemos armar uma guerra contra nenhuma pessoa, mas amar a todos e ficar atentos, pois nós podemos estar contra o trigo rotulando ele de joio. Ou seja, se você é realmente cristão, você não pode usar arma nenhuma para se defender, pois a sua arma, a nossa arma, é a palavra de Deus. Vocês sabem que os primeiros cristãos, muitos deles foram martirizados e jogados nas covas dos leões. Porém, os cristãos de hoje em dia confiam mais no seu 38 do que no poder de Deus. Aliás, a maioria dos pastores tem até segurança armado em seus templos. Ou seja, violência gera violência. E tem até pastores que dizem que se alguém tentar invadir o templo deles para matá-los, vão até cair morto dentro desses templos. Se você está tentando armar uma guerra contra principados e potestades no braço e na força da sua carne, e se usando de armas letais, certamente vocês também perecerão. O missionário Davi Miranda, por exemplo, pregava em uma cúpula antibalas, pois ele já sofreu atentado. Eu digo isso para que nós venhamos pensar no nível que chegou esses templos de hoje. Talvez alguns digam que é questão de inteligência se proteger e de legítima defesa, e que é algo sensato. Para o homem carnal, talvez sim, mas a lei da não reação é a plena confiança na justiça divina. E nós não devemos resistir o mal com o mal, mas resistir ao mal com o bem. Foi assim que Cristo fez e é assim que devemos fazer. Claro que a única coisa que não é proibida é fugir do mal. Se alguém tentar tirar sua vida, você pode e deve fugir. E quem é guiado por Deus, ele avisa que o mal vem ao seu encontro. Quando Herodes quis matar o Messias, Maria e José fugiram para o Egito. Eu sei que muitos pastores têm usado aquelas guerras que aconteciam no Antigo Testamento como uma justificativa que nós venhamos armar uma guerra contra pecadores e inimigos. Mas não é isso que a palavra ensina. As guerras que aconteciam no Antigo Testamento, em que o povo de Israel invadiam territórios gentios e matavam, é outro contexto. Nós estamos agora na nova aliança. Cristo aniquilou a lei e colocou uma nova lei no nosso coração. Ele escreveu novas leis, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração de carne. O Messias veio mostrar o quanto eles perderam da verdadeira imagem de Deus. Tanto que esse sistema religioso matou o seu próprio Salvador. Se você realmente é espiritual, já deve estar sentindo que, a partir de 2020, o mundo não será o mesmo. Pois estamos vendo coisas surpreendentes acontecerem, não apenas de Apocalipse, mas até sobre tudo o que foi profetizado pelos profetas, como o profeta Daniel, que fala sobre o último reino da terra, que é uma mistura de ferro com barro, um reino forte, mas ao mesmo tempo fraco, pois será destruído pela manifestação da gloriosa volta de Cristo à terra. O homem é feito de barro, matéria atômica e pó da terra. Quando morremos, toda a nossa energia atômica se desfaz e volta para a terra. E o nosso espírito, o fôlego de vida, volta para Deus. Mas veja o que diz no livro de Apocalipse 13, do 3 ao 8. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E eles adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhes dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias.
e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E se lhes deu poder sobre toda a tribo, e língua, e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós vemos aqui uma grande e profunda revelação sobre os últimos dias, sobre um sistema político representado por um dragão. Essas 7 cabeças nós sabemos que são 7 reinos que se levantarão sobre a terra. E uma dessas cabeças deste reino, uma dessas nações, terá uma de suas cabeças como ferida de morte. Só que de uma forma sobrenatural, essa chaga mortal será curada e este reino será restabelecido com grande poder. E neste reino haverá um príncipe poderoso que abrirá sua boca para blasfemar de Deus e para blasfemar do seu tabernáculo e para fazer guerra aos santos, que são os cristãos, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E a revelação fala que todos aqueles que habitam sobre a terra, cujos seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, irá adorar essa imagem. Os nossos nomes já estão escritos no livro da vida, pois segundo a onisciência de Deus e o seu propósito, todos aqueles que foram despertos já foram chamados e estão escritos para essa batalha contra o mundo espiritual. Aqui fala que uma das cabeças do dragão, que é um sistema político de 7 cabeças e 10 chifres, terá uma das suas cabeças ferida de morte. Mas este reino será restaurado, deixando o mundo maravilhado. Será restaurado a sua economia, o seu poder, e dentro deste país irá surgir então este rei. Bom, o dragão nós sabemos que é um animal simbólico, é uma metáfora profunda sobre o sistema e como ele será organizado nos últimos dias. Os 10 chifres são 10 reis ou 10 nações que receberão poder, serão reis e presidentes que se alinharão ao anticristo, apoiando o seu governo mundial. Continuando aqui em Apocalipse 3, do 10 ao 18, nós veremos a conclusão deste assunto. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como um dragão. Ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem a imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhes concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou em suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. Bom, quem entende de sistemas operacionais sabe que um sistema é instalado através de uma imagem de disco. Depois que o sistema é criado, ele funciona de forma autômata, com pouca ou nenhuma intervenção humana. A semente humana está sendo fundida cada vez mais com a engenharia robótica. Eu também acredito que, quando a palavra diz que a imagem da besta vai receber fôlego e falar, trata-se deste sistema de inteligência artificial que vai controlar o mundo pela tecnologia. Quem não se curvar a esse sistema ou adorá-lo vai morrer. Esse sistema estará totalmente alinhado ao anticristo nessa época. O anticristo conseguirá controlar todo mundo através da inteligência artificial. Estaremos nessa época mergulhados em um mundo controlado pela máquina, sendo quase impossível fugir da onipresença da besta. Claro que nós gostamos da tecnologia e nós estamos usando nesse exato momento para compartilhar a palavra de Deus, mas nós sabemos que isso não vai durar para sempre, pois será até proibido falar o que estamos falando aqui no futuro. Por enquanto nós temos liberdade, pois ainda usamos o dinheiro físico, mas imagine quando o dinheiro físico desaparecer.
não permitirá mais que você seja uma pessoa independente, pois queira ou não, você vai depender de um sistema. Essa notícia que templos começaram a instalar câmeras de inteligência artificial é um sinal nítido da apostasia, pois somos avisados que, para que o falso Messias se manifeste, é necessário haver a apostasia. Veja, está em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis como por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que ele se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu não creio que haverá arrebatamento secreto nenhum. Para mim, isso é pura ilusão. Somente ao soar da última trombeta. Primeiro virá a apostasia mundial, então se manifestará o falso Messias, chamado aqui de Homem do Pecado, que será contra todo tipo de culto, não apenas cristão, mas contra tudo o que se chama Deus, contra todo objeto de culto, pois ele mesmo se proclamará Deus, se assentando no templo de Deus, que vocês sabem muito bem onde é que será construído. Na verdade, a apostasia já começou. No último vídeo eu falei do poder mental que agora opera nas denominações. O falso profeta irá realizar muitos sinais e prodígios, e ele irá apontar para que as pessoas adorem a imagem da besta. Essas denominações e sistema religioso não acreditam mais no Messias. Existe uma estratégia de esfriamento do corpo de Cristo através do espírito da mentira. O espírito da mentira é representado como se fossem rãs. São 3 espíritos imundos representando as 3 religiões mundiais que se unirão para provar o falso Messias. É esta união que estabelecerá a paz e um acordo de paz. As religiões realizam sinais, pois existe uma lei chamada a lei da concordância. Se 2 ou mais pessoas concordam com algo, isso cria uma força de atuação no mundo espiritual. Isso é uma lei. Ela funciona para a congregação ou para qualquer um que tente criar um tipo de força de atuação. É assim que os templos apóstatas estão trabalhando, como eu falei, com as egrégoras. O pensamento coletivo produz e cria realidades. Isso é usado também na magia e bruxaria, e muito mais quando há uma união e concordância, pois este poder aumenta. Se 2 ou mais pessoas concordam, isso é ligado nos céus, mas quem opera essa ignição são os anjos de Deus e, do outro lado, os anjos caídos. Portanto, nós não podemos se iludir com sinais. Deve haver um contexto e que não invalide a revelação da palavra. A palavra nos adverte que mesmo que um anjo desça do céu anunciando um evangelho diferente, não devemos acreditar. O evangelho fermentado é uma mistura de crenças e conceitos que apresentará sinais e manifestações que vão impressionar grandemente o mundo, seja pelo poder da tecnologia ou outro tipo de poder. É isso que o livro da Revelação chama de cálice de Babilônia, uma mistura que traz muita confusão, pois as pessoas começam a perder a direção e não saber mais o que é a verdade. Mas o Messias falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seu comentário e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.